Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Eu, Você e as Fronteiras, na Elo TV, a TV mais próxima de você. O momento e o espaço onde as histórias se encontram, porque existem fronteiras que separam oceanos, separam cidades, separam estados. Mas as linhas mais difíceis são as fronteiras internas, aquelas que são as dúvidas, os medos, aquelas crenças do passado que você ainda carrega dentro de você e que te impedem de seguir na sua vida. Hoje eu tenho uma convidada especial, como sempre, que vem a brilhantar o nosso espaço, o nosso programa, contando como rompeu as suas fronteiras. Mas você vai ficar sabendo quem é essa especialidade que está aqui após o comercial. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, o programa que está sempre trazendo uma história de pessoas humanas que vêm inspirar outras pessoas a romper as suas fronteiras também. Fronteiras concretas, que você precisa derrubar, mas construir pontes para que você leve de um ponto ao outro. E hoje eu estou, deixa eu ler a minha cola, porque ela é tanta coisa, gente, é uma pessoa tão especial, que é a Flávia Alves. Ela é mentora, terapeuta comportamental financeira, consultora de investimento internacional, mãe, apresentadora do programa Saúde Financeira na Elo TV. Ela é minha parceira, minha companheira de trabalho também. E muitas outras coisas que eu não consegui marcar aqui, porque é muita coisa que essa mulher faz. Aí eu perguntei assim, você consegue dormir, se alimentar? Ela falou assim, depois que eu fui mãe, a gente nem dorme direito, né? Foi muito engraçado. Seja bem-vinda, Flávia Alves, no programa Eu, Você e as Fronteiras. Gratidão pelo convite para contar a sua história, como você rompeu fronteiras. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da minha trajetória de vida e, como você mesmo disse, né, rompendo fronteiras. Não foram poucas as fronteiras aqui a gente rompeu ao longo da vida e eu estou aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho da minha história e de todas as fronteiras que eu rompi para chegar até o presente momento. Olha que coisa mais gostosa, que voz suave, que tranquilidade, né? Flávia, você é uma mulher de muitas jornadas, né? Você tem bastante mentora, terapeuta, você faz investimento, trabalhar com o financeiro, já é uma analítica nata, né? Nasceu dessa forma. Como você define a sua essência em meio de tantos papéis que você traz na sua vida? Quem é a Flávia Alves? Olha, eu costumo dizer que a Flávia é a filha do improvável. Amei, adorei. Vamos descobrir quem é esse improvável. Exato. Bom, eu venho de uma família humilde, nasci num lar onde passamos por muita dificuldade desde que nasci. Meu avô, ele veio a falecer quando eu tinha 2 meses. Meu pai tinha 19 anos, tinha acabado de casar com a minha mãe, me fizeram na lua de mel. E moravam com os pais ainda dele. Então, assim, o momento que eu nasci foi um momento muito desafiador para minha família. Um momento de luto e de endividamento. E eu nasci ali nos anos 1975, nos anos 80, que era aquele ano da superinflação. Eu tinha 5 anos, meu pai estava se formando em engenharia, então eu cheguei aí na formatura do meu pai. E foram, assim, anos de muita luta e dificuldade para as mulheres da família. A minha mãe e a minha avó tiveram que se reinventar por diversas vezes para conseguir auxiliar o meu pai para que ele se formasse em engenharia na PUC. Era uma escola, faculdade particular, ele por diversas vezes pensou em desistir, mas elas falaram que não. Então eu vi minha mãe tendo que trabalhar. Quando eu tinha 11 meses, o meu irmão nasceu, então eu falo que nós somos quase gêmeos. Quando ele faz aniversário, a gente fica com a mesma idade por um mês. Ele faz em setembro, eu faço em outubro. Então a gente cresceu
vendo toda aquela dificuldade dentro do meu lar. Aquele movimento. Sim. A minha avó passando roupa para fora, vendendo Tupperware, minha mãe vendendo Avon, fazendo faxina, fazendo crochê, as mulheres tendo que se reinventar, né, dentro dos dons e talentos que elas possuíam, para não deixar faltar nada dentro de casa. E após o meu pai se formar, aquela dificuldade de se arrumar o primeiro emprego. E na sequência veio a minha irmã, eu tinha 7 anos quando a minha irmã nasceu. Então, 3 filhos, ele desempregado. Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução, pequena, mas as crianças, mesmo pequenas, conseguem observar o movimento dentro de casa. Então, o que acontece? Quando eu tinha 8 anos, o meu pai finalmente conseguiu o emprego. E nós fomos embora de Belo Horizonte. Eu sou mineira, nasci em Belo Horizonte. E nós fomos para o interior de Minas, uma cidadezinha chamada Turmalina, Vale do Jequitinhonha, quase divisa com a Bahia. 13 horas de distância, estrada de chão. E nós fomos recomeçar a vida ali, porque era o primeiro emprego dele. E a primeira barreira, fronteira que você participou desde pequenininha, aliás, você vem rompendo barreiras, né, e fronteiras desde pequena, mas fronteira geográfica foi a primeira. Foi a primeira, porque aos 8 anos. Eu saí da casa da minha avó, de onde eu nasci, cresci debaixo da asinha dela, era a coisa mais gostosa, acordar de madrugada com pesadelo e ir para a cama dela. Ai, muito bom. E ter que deixar os meus avós, que tinham tanto carinho e tanto amor, e ir para uma cidade distante, para que os meus pais pudessem recomeçar a vida de forma, né, que até então eles estavam muito na dependência, codependência financeira da minha avó, dos meus avós. E ali foi a primeira barreira, que foi esse distanciamento daquelas pessoas que tanto me davam amor e carinho. Então, além da fronteira geográfica de um estado para uma outra cidade, né, que você saiu do estado de Minas e foi para a Bahia. Eu fui para a divisa da Bahia, ainda era Minas, mas quase mais Bahia do que Minas, né? Tinha bem interiorzão mesmo. Sim. E ali a gente teve que se readaptar. Mas, por um lado, foi um momento muito gostoso da minha infância, porque onde nós morávamos, e aonde é o bairro onde a minha família ainda tem imóvel, era uma rua de morro e a gente não tinha quintal para brincar. E quando a gente foi para o interior, eu tinha espaço para brincar, porque era uma cidade que na frente de casa eu tinha um campo de terra, eu pude ter a minha primeira bicicleta. Ai, que então gostoso. Ali eu aprendi a andar de bicicleta e a gente tinha uma liberdade muito grande para brincar, coisa que lá em Belo Horizonte não se tinha. Sim. Então foi um momento de infância onde eu tive liberdade. Você rompeu a fronteira geográfica, rompeu a fronteira emocional, afetiva que você perdeu daquele laço afetivo com os avós e ganhou o processo de infância. De infância, de poder brincar na rua. Sim, olha que gostoso. De ter amigos, de sentar na porta de casa e ficar até tarde conversando com vizinhos, coisas que em Belo Horizonte isso não tinha, não existia, né? Sim. E a gente começou a ter ir à roça, cara, comer fruta do pé, subir na árvore e pegar um pêssego, pegar uma laranja do pé, sabe, jambo. Então, assim, eu tive um momento, uma infância que foi me propiciada em virtude disso, de estar no interior, de estar na roça, de andar descalço, de pegar bicho de pé, porque tinha porcos por perto, então você pega aquele bichinho do pé no canto da unha, tem que vir tirar. Foram momentos muito diferentes que eu tive a oportunidade durante 4 anos de vivenciar. São memórias de infância e que você cresceu com essa infância e você traz essa memória e que construiu a sua vida de personalidade. Foi uma construção e desenvolvimento emocional. Porque você passa a dar valor a coisas que muitas pessoas que vivem na cidade grande não desconhecem. E hoje menos ainda, né? Menos ainda. Hoje as crianças nem sabem o que é brincar. Elas ficam o tempo todo no telefone celular ou então no tablet, enfim, na tela. Exatamente. Então eu tive essa liberdade de morar e vivenciar essa questão de você estar no interiorzão, sabe? Pessoas muito simples, muito humildes, de tomar banho de rio. Gente, um contato com a natureza é tudo que de bom, não tem preço. Hoje eu prezo muito por isso. Pelo menos 3 vezes na semana eu vou para um parque no meio das árvores, eu tiro o sapato, eu piso na terra, coloco a mão nas árvores, que tem essa troca energética com a natureza. Ótimo. Por quê? Porque na infância isso me foi propiciado. Nessa faixa etária que eu estava morando aí no interior. Sim. E aí teve um momento que meu pai adoeceu. E ele não estava nessa cidade, ele estava no Espírito Santo. E lá, quando chovia, as estradas, por serem de terra, não tinha acesso, ficava todo mundo ilhado.
E meu pai, no Espírito Santo, ficou mais de 15 dias internado. E a minha mãe, com os 3 filhos, presas lá em Turmalina, sem conseguir sair para ir ao encontro do meu pai. Quando a minha mãe conseguiu chegar no Espírito Santo e trazer meu pai de volta para casa, ela chegou à conclusão de que não dava para ficar mais morando ali. E que ela queria voltar para Minas, para Belo Horizonte ou para qualquer outro lugar, mas o sentimento de impotência que ela ficou diante da doença dele, do distanciamento e não conseguir sair para ir estar com ele, motivou ele solicitar a transferência, e com isso nós fomos para o Vale do Aço, que é a região leste de Minas. Tá. E ali ele foi transferido pela mesma empresa, mas com um outro cargo, e ali foi um outro momento da minha adolescência, muito positiva também, que foi uma cidade do interior, Coronel Fabriciano, onde nós fomos morar. E eu tive a oportunidade também de ter uma adolescência onde eu podia brincar na rua. Hoje eu estava até comentando com a minha amiga Pri, vindo no caminho, que saudade que eu tenho de jogar queimada. A gente brincava de queimada na rua, de vôlei, 5 corta. Mamãe sai da rua. Taco, balança no chão. Cara, gente, era muito bom, muito bom. As crianças de hoje, aliás, adolescentes, acho que não sabem nem o que é isso. Não sabe. Não sabe. A gente ficava na esquina de casa, aquelas crianças, aqueles adolescentes, todos ali sentados na calçada, brincando. Passanel. E até altas horas da noite. Meu pai tinha que chegar no portão e falar, já é 11 horas da manhã, vocês têm escola de manhã cedo, todo mundo pra dentro. Chegar a brigar e colocar a gente pra dentro. Isso. E foi assim, foi momentos muito importantes e marcantes na minha vida. Depois, aos 16, a gente mudou para uma cidade vizinha chamada Turmalina, que finalmente meu pai conseguiu adquirir um imóvel próprio. E aí as coisas já começaram a mudar, porque já estava na hora de começar a estudar para fazer cursinho, para faculdade, aquela coisa toda. Aí a vida já começa a ficar um pouco mais séria e mais engessada. Aí começa a vir as responsabilidades, o estudo e o processo de peso da responsabilidade. Exato. E uma cobrança assim, muito, muito forte do meu pai, desde a minha infância. Ele sempre cobrou muito pela questão da minha educação. Ele falava comigo desde os meus 7 anos. Minha filha, a única coisa que eu tenho para te dar é a educação. Então você agarre com todas as suas forças, porque eu não vou te deixar herança. O que eu tenho para te dar é a educação. Então você estude. Seja melhor em tudo que você se propor a fazer. Porque a educação que você adquirir, isso ninguém vai te tirar. Podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. E é verdade. E eu cresci ouvindo meu pai dizer isso. Na adolescência, quando a gente chega ali naquele momento de que quero começar a namorar, ele sempre me disse, você só vai namorar depois que você se formar. Você só vai namorar depois que você se formar. Então, assim, ele sempre foi muito taxativo e ele dizia o motivo. Ele falava assim, se um dia você vier a se casar e porventura seu casamento não der certo, eu não quero você batendo na minha porta, trazendo seus filhos pela mão. Eu quero que você tenha autonomia financeira para você conduzir a sua vida da melhor forma possível e não deixar nada faltar aos seus filhos. E é engraçado, né? A gente não imagina o poder que a palavra de um pai tem. Ele sempre quis me orientar para me proteger. E tudo o que ele mais temeu aconteceu na minha vida. Olha, que interessante a palavra de um pai e de uma mãe, o que acontece, né? Vamos dar um breve intervalo e voltamos já para dar continuidade nessa brilhante história de Flávia Alves. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta no Eu, Você e a TV. Eu sou Ana Paula Ferreira. Toda quinta-feira às 19 horas eu tenho encontro marcado com você. E hoje com essa brilhante convidada, Flávia Alves, que está contando a sua trajetória desde o processo da infância. E ela comentou e falou que o que o pai dela falou para ela, o que ele mais temia é o que realmente aconteceu. Que era você voltar para a casa dele com os seus filhos.
Se Isso. você casasse, peraí, vamos voltar, porque quem começou agora, para entender o que nós estávamos falando. O seu pai disse que se você temia que você se casasse e que você se separasse, não voltasse para a casa dele com os seus filhos, é isso? Isso. E ele sempre batia na tecla da importância da educação e que o conhecimento que eu tivesse adquirido, isso ninguém ia poder tirar de mim. Sim, Então, ele que eu tem me razão. dedicasse aos meus estudos e que em tudo que eu me propusesse a fazer profissionalmente, que eu buscasse ser a melhor, me destacasse, para que eu pudesse ter empregabilidade, para que eu pudesse conseguir ter autonomia financeira. E o que aconteceu ao longo da minha carreira? Eu fui estudar, prestei vestibular e consegui fazer engenharia mecânica, engenharia industrial mecânica. Estudei na cidade de Coronel Fabriciano, eu morava em Timóteo e trabalhava em Ipatinga. Nossa, Durante toda a minha faculdade, eu trabalhei, eu acordava às 5 da manhã e voltava para casa quase 1 hora da madrugada, para no dia seguinte retomar. Foram 6 anos de estudo. Quando me formei, eu vim para Belo Horizonte porque eu queria trabalhar na área automobilística. Durante a faculdade, eu desenvolvi um projeto construindo um mini carro chamado Mini Baja. Vim competir aqui em Interlagos 2 vezes, criei a primeira equipe feminina do Brasil de Mini Baja, e isso me proporcionou que o meu professor me encaminhasse para fazer mestrado na PUC, na área automobilística. Meu sonho era trabalhar na Fiat, consegui realizar esse sonho, fui time líder da suspensão dianteira, traseira e motopropulsor. Sim, motopropulsor do carro Estilo. Quem lembra, na época de 2000, quando ele foi lançado, eu trabalhei diretamente nesse projeto. E lá na Fiat, conheci o pai dos meus filhos, começamos a namorar. E após o lançamento desse veículo, eu saí da Fiat, fiquei um tempo estudando, porque eu falei, cara, não quero trabalhar nesse estresse. Foram 3 anos dentro desse projeto, mas que exigiu muito de mim. Eu falo que eu envelheci 10 em 3. nossa. Não tinha madrugada, não tinha final de semana, não tinha feriado, eles anteciparam o lançamento do projeto. Foi algo assim muito desgastante para mim emocionalmente, porque tecnicamente exigia muito. Eu tinha que trazer soluções para todos os problemas dos componentes da suspensão desse veículo. E aí, quando eu saí, eu falei, cara, eu quero ficar um período estudando, porque eu quero ser auditora fiscal do INSS. Fiquei 8 meses dedicada aos estudos, quando fui chamada para uma entrevista lá em Uberaba, Triângulo Mineiro. A princípio eu falei que não, porque eu estava de casamento marcado e tal, e meu pai me ligou e falou assim, como assim você não vai? Como assim? Como assim Eu te dei você tanto não vai? conhecimento, falei tanto para você trilhar a sua vida, ter uma estrutura Isso. financeira, e agora que você tem uma grande oportunidade, você não vai? Como assim não vai? Aí ele foi lá e deu um puxãozinho de orelha. Exatamente. Mas aquele puxão de né? orelha. Eu falei, pai, eu não quero mais seguir na engenharia, eu quero fazer outra coisa. Ele virou e falou assim, vá para a entrevista, pelo menos para saber o que se trata. Depois a gente conversa. Quer dizer, vai lá ouvir, eu tô falando, vai agora, ouça. Moral da história, eu falei assim, gente, vou lá, fui pra entrevista, na entrevista eu fui contratada sem querer. Então não foi com a intenção de ser contratada. Vai, assina o contrato, fica lá. Fiquei lá. O pai está falando, vai lá fazer. Eu fui com a roupa do corpo, praticamente. Já ficou trabalhando? E fiquei lá 1 semana fazendo os exames admissionais. Meu Deus. Voltei no final de semana só para pegar minha mala de roupa. Casamento nessa ficou em terceiro plano. Ficou em terceiro plano, tanto é que ele terminou comigo. Acabou o noivado, acabou o casamento, acabou tudo. Foi. Meu Deus do céu. E ali eu comecei a trabalhar numa empresa maravilhosa, na área de compras. Porque quando eu trabalhava na Fiat, eu lidava muito com a área de compras, a área com fornecedores, desenvolvimento dos componentes com os fornecedores. Isso estava ali no meu currículo. E eles estavam buscando uma pessoa da área de engenharia que tivesse esse conhecimento, conseguisse lidar muito bem com fornecedores, discutir tecnicamente com as áreas técnicas na hora de desenhar um escopo descritivo para contratação de serviços. E ali eu iniciei a minha carreira na área de suprimentos, fiquei ali naquela empresa por 1 ano em Uberaba e na sequência fomos transferidos para Cubatão. 20 pessoas na área de compras vieram transferidas para cá e eu fui uma dessas. E assim eu cheguei em São Paulo,
Tá. Iniciei minha carreira aqui em São Paulo, na mesma empresa, porém... Mas no estado de São No Paulo, estado de na São unidade Paulo. Cubatão. Exato. E comecei como compradora júnior, fui crescendo dentro da empresa. E quando foi em 2005 para 2006, a Vale comprou a empresa. Então, nos tornamos Vale Fertilizantes. E ali eu tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente. Fiquei nessa empresa por 18 anos. O casamento nessa já era? Não, o casamento aconteceu, ele veio atrás de mim em São Paulo. Voltou. Nos casamos, tivemos 2 filhos, Sara e Gabriel. E moramos ali por 18 anos em Praia Grande, e eu trabalhando em Cubatão. Em 2019, por questões de saúde, eu fiz a minha transição de carreira, pedi o desligamento da empresa e resolvi que eu precisava colocar os meus recursos, que eu vinha juntando ao longo desses anos. Eu sempre fui uma pessoa de economizar, aprendi com a minha avó. Eu acho que você nasceu numa família que precisava economizar, né? Exato. E aí você aprendeu a fazer uma reserva. Eu sempre trabalhava, reservava, trabalhava e reservava sempre Sempre tive esse hábito de reservar. Por quê? Porque eu já tinha passado por um momento de desemprego. E eu sabia muito bem como é difícil você ficar naquela insegurança, incerteza, sem saber quando que você vai ser recolocada no mercado. Era um temor. O outro temor era a questão da saúde. Eu trabalhava num ambiente muito inóspito. Uma mulher num ambiente masculino, tendo que se posicionar o tempo todo. Como se fosse um homem, defendendo o procedimento da empresa. Porque quando você trabalha numa área de compras e suprimentos, você tem ali, você está defendendo a melhor compra, você busca o menor custo para a empresa, a melhor contratação de serviços, e ao mesmo tempo você tem que bater muitas vezes com o cliente interno que quer o que é melhor para o interesse dele, para o interesse da empresa. Fica um cabo de guerra, né? Cada um puxando para o seu Exato. lado. E isso eu acho que é uma tensão, uma pressão muito grande. O emocional vai desgastando. Quando você senta para discutir tecnicamente com esse homem, né? Ele tá lá, ele é o técnico. Eu sou a área de administrativa de compras, porém eu também tenho conhecimento técnico. Então eu sento para discutir com ele um escopo e criticar esse escopo, e ele já entra naquela defensiva. Quem é você para estar falando do que eu estou falando tecnicamente? Aí começa um processo de machismo também. Tem. A cultura machista nossa brasileira, mundial, né? Porque o mundo é machista. E aí tá dentro do processo profissional, fica mais machista ainda. Ela vem discutir, quem é essa moça que está discutindo comigo tecnicamente aquilo que eu sei? Exato, eu já tive embates dele chegar, pegar o cinto dele e subir para cima de mim. Quem você pensa que é para estar falando comigo? Porque eu estava discutindo, eu tinha me posicionado, olhando a minha área de suprimentos, argumentando que aquilo que ele queria, né? Aquilo que ele queria dentro de uma contratação não era possível. A gente estava numa reunião e dentro de um fornecedor, e ele me chamou para o lado de fora da sala, colocou a mão na cintura dele, no cinto, e falou: quem você pensa que é para estar me tirando a minha autoridade perante um fornecedor? E eu falei: eu sou Flávia Alves, estou aqui representando a área de compras e os interesses da empresa a qual nós dois fazemos parte, e o procedimento não permite. Se o procedimento não permite, nós não vamos contratar dessa forma que você está querendo. Então, assim, eram muitos embates, que isso vai desgastando a gente na linha do tempo. Então, eu sabia que o estresse ao qual eu estava inserida, sem contar a compra, cisão e fusão de empresa, procedimentos, eu passei por várias processos e mudanças dentro da própria área, auditorias. Nossa, um estresse atrás do outro. Um estresse atrás do outro. Terrível. E vendo colegas de anos de trabalho tendo que sair porque teve questões ali que foi pego em auditoria. Então, assim, é um desgaste emocional. Lidar com pessoas. Chegou um momento que eu tinha 35 pessoas debaixo da minha gestão porque eu estava interina numa gerência. E peguei 2 áreas para poder ficar temporariamente. Sim. Então, assim, na linha do tempo, eu sabia que essa conta chegaria, como de fato chegou. E eu sempre, graças a Deus, procurei trabalhar com muita idoneidade, era muito pegada a procedimento, seguir a risca e administrar as emoções e sentimentos da equipe, das pessoas, fazer gestão é um desafio muito grande. E nesse interim, tinha que administrar família, filhos.
E a minha avó, que era acamada, e eu tinha que fazer também a gestão das cuidadoras que cuidavam dela, lá em Minas Gerais. Você estando aqui em São Paulo... Eu estando aqui em São Paulo durante 13 anos, eu tive que você manter tinha a que minha manter a avó, avó lá, manter a minha avó, ajudava lá. meu pai financeiramente e na parte de gestão, porque minha avó não tinha mais não tinha filha, né? Ela me tinha como filha. Peraí, Flávia, só para a gente entender uma coisa. Você é filha única mulher ou tem mais? Nós éramos 3 filhos. Eu tinha minha irmã, tá, que era 7 anos mais nova que eu, e o meu irmão. Ah, é que nasceu 7 anos após. Meu irmão é 2 meses de diferença de mim, e a irmã 7 anos mais nova. Entendi. E a sua mãe, e a sua avó tinha só você como mulher, porque os filhos já não estavam mais próximos? A minha avó só tinha meu pai vivo de filhos. Sim. E meu pai trabalhando também, ou seja, ela precisava de ter alguém que olhasse por ela. Então, eu ficava à distância, administrando uma enfermeira e 5 cuidadoras que revezavam para cuidar da minha avó. Minha avó morava sozinha e ela era acamada. Ela caiu da cama e quebrou o fêmur. E não andou mais. Então, foram 13 anos dela em cima da cama. Então, daqui de São Paulo, eu tinha que administrar isso também. Imagina como que era a vida dessa mulher, estando em São Paulo, cuidando da família, a avó adoentada, né, acamada, em Minas, administrando todo esse estresse profissional, a vida dela como mãe, como esposa, profissional, a sua própria vida com ela mesma, emocional, saúde física, mental, emocional, e aí, aos 40 espiritual. anos, meus pais resolvem se separar. Cara, aquilo foi uma bomba na minha cabeça. Bom, gente, olha, essa bomba nós vamos ficar sabendo após os comerciais. Voltamos já. Estamos de volta no Eu, Você e a TV, aliás, Eu, Você e as Fronteiras na Elo TV, com a entrevistada Flávia Alves. Gente, enrolei toda hoje agora. Peraí, vamos começar de novo, ao vivo é assim mesmo. Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, na Elo TV, a TV mais próxima de você. A bomba que caiu, que ela falou no bloco anterior, caiu na minha cabeça. Ó, gente, olha, eu quero saber tudo isso que está acontecendo, de tanta história que ela está trazendo, e vem mais uma bomba. Conta para nós, que bomba é essa, Flávia? Gente do céu, que história maravilhosa. E aí, com a questão de administrar tudo isso, Vê a separação. Separação do marido. Não, aí, dos seus pais. Ver a separação dos meus pais que caiu como uma bomba na minha cabeça. A gente acha que a questão de separação dos pais impacta só a criança. A gente não tem noção quando pega uma adulta de 40 anos e ter que lidar e administrar tudo isso. Exatamente. E, ao mesmo tempo,
defender os interesses da minha mãe, que estava ficando, meu pai estava indo se associar a uma outra pessoa. Uma outra e foi família. uma outra família, e assim, foi realmente um caos. E nesse interim, eu comecei, a saúde começou a gritar, e a minha médica vem me dar um ultimato. Ou você muda o seu ritmo de vida, sua qualidade de vida, ou você vai infartar dentro dessa empresa ou vai desenvolver um câncer para ontem. Já tem 2 anos, já tem 1 ano que a gente vem dando uma overdose no seu organismo e ele não está reagindo. Gente, olha só que interessante. Eu sou psicanalista integrativa e a psicanálise integrativa, ela trabalha corpo, mente e alma. Essa mulher é uma bomba relógio nesse período que ela estava. Quando a médica falou para ela, você vai infartar, você vai morrer, o seu corpo vai explodir internamente, é isso mesmo. Ou você vai desenvolver um câncer, porque ela só guarda. Chega uma hora que é como se você pegasse esse copo e você vai enchendo conta-gota com água, uma hora ele vai transbordar. É o que estava acontecendo com a Sim. Flávia. Vamos voltar a esse assunto que é extremamente importante, porque as pessoas estão vivendo no automático e não percebendo que a saúde mental, a saúde física e a espiritual, elas são conjuntas, ela é integrada. E se você não prestar atenção, você vai adoecer e as doenças acontecem. Acontecem. E era tanto estresse, e assim, eu não percebia como que eu estava envolta num problema real. Porque cada vez que eu tinha as crises de ansiedade, que eu não dormia à noite, problema de bruxismo, que a face ficava totalmente Toda rígida. Totalmente rígida. E pra você ter ideia, eu coloquei aparelho 2 vezes. Eu coloquei aparelho aos 30, coloquei aparelho aos 40, e aos 50, eu tô fazendo 50, eu tô precisando colocar de novo. Porque Você a pressão, tão forte, a tensão, assim. eu durmo com placa, pra você ter ideia. Senão você tá com o dente todo quebrado. Isso, eu durmo com placa, eu tenho que colocar botox de tempo em tempo para poder soltar essa musculatura, Sim. em virtude do estresse. Estresse. E aí, o que acontecia? Eu chegava pro marido na época e falava, eu não tô dando conta, e ele falava, aguenta mais um pouco, não é o momento ainda, aguenta mais um pouco. Esse aguenta mais um pouco e sai desligado da empresa. E aí, ou seja, porque até ali eu não entendia o que estava acontecendo por trás, hoje eu entendo. Mas tudo bem. Aguenta mais um pouco, e a pessoa foi levando até o dia que a médica falou isso na frente dele. Aí ele levou um susto. Tomou um susto. E aí eu cheguei para ele, a gente veio pro interior de São Paulo, eu sentei numa praça com ele e falei, até aqui eu contribuí com você. Daqui para frente, Daqui para frente, não. Eu vou chegar segunda-feira, eu vou expor a minha situação para a empresa, porque eles já vinham me acompanhando também, o RH da empresa vinha acompanhando. E eu vou pedir que eles me desliguem, porque eu dei o meu sangue por essa empresa. Foram 18 anos onde eu procurei ser a melhor profissional e eu tinha essa empresa como minha. Só que eu não vou entregar a minha vida pelo vil metal de bandeja. Eu tenho 2 filhos pequenos para criar. Com certeza. E aí ele falou, bom, se é essa a sua decisão, você tem certeza do que você vai fazer? Eu falei, eu tenho plena certeza do que eu vou fazer. É a minha vida que está em jogo. Rompendo mais uma fronteira, uma decisão extremamente importantíssima, tomada de decisão para romper uma fronteira, porque ou é a minha vida, ou é a minha vida. Aliás, não tinha muito nem que pensar, né? Tinha que fazer. E é o tipo da coisa, é uma decisão muito difícil, apesar de você trabalhar no que você gosta, e sempre ter essa consciência que um dia essa conta ia chegar, essa conta chegou. E aí eu falei, gente, eu tô com 2 filhos pequenos, se eu caio dura, quem vai cuidar dos meus filhos? Crianças? Exatamente. Então, ou seja, quando ele falava, aguenta mais um pouco, ele não estava pensando em mim. Ele estava pensando no bel prazer dele, nos sonhos que eu proporcionava a ele realizar quando eu chegava com recurso financeiro. Então eu falei, não, chega, primeiro agora eu vou olhar para mim, eu preciso olhar para minha saúde. O amor próprio gritando mais alto, né? Sim. Esse amor próprio, a saúde, a gente tem que olhar para a gente primeiro, se permitir, né? E não foi fácil chegar para a empresa e dizer isso. O meu gerente na época, ele falou, Flávia, o lema da empresa é saúde em primeiro lugar, o que depender de mim eu vou movimentar a terra, céus e mares para levar isso para a diretoria, para conseguir, porque eu não queria afastar pelo INSS. Eu queria realmente sair e cuidar de mim. Só que, ao mesmo tempo, eu estava em crise por dentro, porque desde que eu conheço por mim, eu sempre saí cedo para trabalhar, seja para ir para a escola ou para trabalhar. Eu não me imaginava dentro de casa, cuidando só da minha saúde e dos meus filhos, que até então, desde que nasceram, sempre foram para a escola a tempo integral. Eles nunca tiveram uma mãe ali, dia a dia com eles. E aí eu falei assim, como que vai ser isso?
ok, eu vou tirar eles o tempo integral, vou deixar só part-time, eu vou ficar com eles uma parte da manhã em casa, a parte da tarde eu preciso ocupar minha mente, porque senão eu vou adoecer. A mente da pessoa é a 1000 por hora. Exato. E aí foi onde eu decidi, orando a Deus, pedindo direção. Eu tinha um problema muito grande que era, eu guardei uma reserva financeira ao longo desses anos, em produtos bancários ao qual não rendia nada, e eu estava cansada da desculpa das gerentes do banco, sempre, coloca aqui nesse fundo, coloca ali, e eu não via esse dinheiro se multiplicar. E aí eu falei, cara, eu preciso achar uma forma de fazer o meu dinheiro trabalhar por mim, porque até aqui eu trabalhei muito por ele. E cadê esse dinheiro trabalhar por mim? Cadê o retorno? Cadê o retorno desse investimento que eu não tô... O banco estava ganhando dinheiro com o meu dinheiro, Com eu certeza, não. ele estava multiplicando e o resultado seu sempre pequeno, Isso. né? E aí foi aonde, orando a Deus um dia, eu saí da fábrica e fui almoçar em Cubatão, angustiada. Fui no carro dirigindo, falando, Senhor, me mostra uma direção. Sentada na mesa, esperando o meu almoço chegar, o meu celular acendeu a tela. Quando eu vi, era ali um MBA em investimentos que a XP, IBMEC e Infomoney estavam lançando, porque em 2020 eles estavam prevendo que ia ter uma migração das pessoas da renda fixa para a renda variável muito grande. E não tinha assessor de investimentos no mercado para receber essa demanda. Então, eles lançaram esse curso e eu falei assim, cara, eu vou estudar, porque eu não conheço nenhum investidor. Eu não conheço ninguém que ensina e que vai me dizer qual é o caminho das pedras para poder enriquecer ou fazer meu dinheiro se multiplicar. Eu vou atrás do conhecimento, ninguém nasceu sabendo. Agora, uma coisa que meu pai sempre me disse, vá aonde está a fonte, porque ali está o conhecimento, e esse conhecimento ninguém nunca vai tirar de você. Exatamente. E eu peguei e voltei a estudar contra gosto, o marido não queria. O marido, pelo jeito, ele era sempre contra tudo que você falava, né? Ele Sim, sempre via... eu tinha vários adjetivos, procrastinadora, estudadora, cara, ele adorava me dar adjetivos. E eu nunca tive nem aí para ele, porque eu gosto de fazer curso, eu estou sempre pegando livro, eu estou procurando crescer, evoluir, eu não consigo ficar parada há muito tempo, e isso incomodava muito ele. Claro. Então ele sempre achava, vai fazer outro curso para quê? Vocês estão casados ainda? Não. Aliás, gente, deixa eu perguntar alto, né? Se eles estão casados ainda. E ela respondeu, não, não estamos. Vou te contar rapidamente o que aconteceu. Uhum. Nesse inteirinho eu fiz o meu MBA, amei aprender a investir, fui empreender, peguei meu recurso e fui empreender no mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores, da forma correta como se deve investir. Aprendi a colocar o meu dinheiro a trabalhar para mim. Hoje estou aposentada desde os meus 44 anos, porque eu vivo hoje de renda passiva. Os meus fundos imobiliários, as minhas ações pagadoras de dividendos, os meus investimentos no exterior me dão renda o suficiente para eu bancar o meu padrão de vida, e hoje eu trabalho naquilo que eu amo, que é ensinando as pessoas a organizar a vida financeira, a se educar, planejar, fazer sua reserva financeira e investir de forma correta. Assim como eu coloquei o meu dinheiro a trabalhar, eu ensino você também a fazer isso para você. Só que isso foi um processo. Isso aconteceu, a minha independência financeira, durante a pandemia, quando teve a crise no mercado financeiro. Sim. Quando todo mundo estava vendendo seus ativos, eu entrei comprando. E ali, quando o mercado retomou, perceberam que a crise não era financeira, e sim de saúde, o meu patrimônio já investido, que eu comprei ativos muito baratos, ele cresceu, rendeu, se multiplicou, e a renda proveniente desses ativos chegou ao meu salário da ativa. Sim. E aí eu falei, pronto. Deus, eu me senti tão abençoada porque eu tive o insight, eu tive a intuição correta e postura para me manter posicionada no mercado quando todo mundo estava vendendo. E aí eu falei, como que eu ensino isso para outras pessoas? E aí foi aonde eu fui abrir o meu canal no Instagram para ensinar as pessoas sobre como é o investimento correto, dar mentoria. E depois disso, minha avó veio a falecer em 2020, meu pai veio a falecer em 2021, quase perdi muita gente da minha família, durante a pandemia. Isso mexeu também muito com o meu emocional. E aí o que aconteceu? Quando o meu pai faleceu, ele veio a falecer endividado. E não tinha comentado nada com a família. E a dívida dele veio bater na minha porta. Eu e meu irmão levamos 1 ano e meio para limpar o nome do meu pai, honrar o nome dele, com CPFs, porque o que era de banco, quando a pessoa falece, expira. Porém, ele tinha pedido pessoas para pegar empréstimo em banco para ele. E para essas pessoas a gente teve que honrar. Claro. Isso mexeu muito comigo, porque minha avó
era meu esteio, meu pai era minha base, e eu perdi os dois em sequência. E ali, depois de passar pelo luto, entrei numa depressão, quem adoeceu fui eu. Mas você estava 2022, casada ainda? sim. Tá, certo. 2022 foi um ano extremamente desafiador para mim. Eu fiquei de cama, passando muito mal, desde abril até outubro, quando conseguiram fechar o meu diagnóstico. Eu achei que eu estava com câncer de verdade. E, na verdade, eu estava com endometriose grau 3, com um nódulo fibroso nas costas do meu útero, impedindo a saída do meu intestino. Então, o mal que eu passava, que eu tinha que ir para o hospital, passar por lavagem, era uma coisa horrorosa, quase toda entupida, era porque eu estava ali obstruída e sangrando por dentro. Sim. Então, eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. Fui operada aqui em São Paulo por um médico espetacular, minha médica que realmente conseguiu achar. Depois eu passar por 2 colonoscopias, 2 endoscopias e não achavam o que era. Ela conseguiu localizar o problema e eu fiz uma cirurgia com robô para não precisar cortar parte do meu intestino. Graças a Deus esse robô conseguiu tirar esse nódulo do meu intestino. Tirei o útero, tirei trompas, os ovários ele teve que costurar internamente em algum lugar aqui. Fez uma faxina geral dentro de mim, para que eu pudesse estar aqui hoje, ressignificando a minha história. Pós essa cirurgia, eu decidi mudar de Praia Grande para Jundiaí. Não sabia porquê, mas durante o processo de muita dor em cima de uma cama, eu procurava uma escola boa para os meus filhos, porque eu estava cansada de ver meus filhos passarem por bullying na escola. Nossa, E outro eu falei, assunto eu que é preciso... importantíssimo, né, gente? Bullying é uma coisa assim que é horrível hoje em dia e tem Isso. muito, e as crianças, Já era a adultos, segunda escola que eu mudava. por esse mesmo processo. E eu, numa escola com um filho, na outra escola com a minha filha, e eu falei, não, chega, eu vou para um lugar mais evoluído, onde tem uma educação melhor, e eu comecei a pesquisar na internet e vi Achou que em Jundiaí tinham boas escolas. E assim, eu cheio de ponto na barriga, não podia, fiz minha mudança, coloquei no caminhão contra gosto do abençoado e vim para Jundiaí. E ali ele começou a fazer greve de fala durante 3 meses. Eu mudei em dezembro, de dezembro a março, ele me ignorando dentro de casa, me maltratando na frente dos meus filhos, e eu tendo que bancar, porque ele falou que se eu mudasse para Jundiaí era por minha conta e risco. Porque a gente já tinha casa em Praia Grande, tinha casa em Peruíbe, e ele já tinha as despesas fixas, e o que ele bancava a escola lá era mais em conta. A diferença eu teria que bancar. Só que ele não sabia que os meus investimentos já me propiciavam a manter os meus recursos. Eu investia sem que ele soubesse. A minha autonomia financeira e a minha independência já estava garantida com os meus investimentos. E aí, em março de 2023, eu pedi que ele se retirasse da minha casa, porque, como eu estava bancando, eu não ia aceitar mais ser maltratada diante dos meus filhos. Na verdade, o rompimento do laço matrimonial ele já vem ao longo dos anos. Sim, ele e já estava com ali outra foi pessoa só... também, e eu já vinha tá. percebendo o comportamento dele, e eu falei, chega, eu não preciso disso. Aliás, repetiu o processo dos pais no Exato. seu relacionamento. Olha que história interessante no sentido de inspirar você a tomar decisões, né? E de observar também, olhar todos os detalhes e ficar atento à nossa volta. Voltamos já após o comercial. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, na Elo TV, a TV mais próxima de você. Gente, é fantástica essa conversa com a Flávia Alves. E acabou o nosso programa, estouramos o nosso tempo. Olha que coisa interessante. Gente, passou muito rápido. Passou muito rápido. A Flávia falando e eu tô aqui assim, ó, pasma, assim, olhando, emocionada, porque é uma história emocionante que também nos inspira a tomar decisões mais rápidas na nossa vida, rompendo fronteiras, porque ela rompeu várias fronteiras, e nós precisamos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta. E a gente não pode viver no automático, não. Flávia Alves, agora vocês entenderam por que a Flávia
o programa dela chama Saúde Financeira, porque ela entende de finanças, entende de saúde financeira, como você pode construir uma finança melhor para a sua vida. Então, vocês assistam o programa dela e também deixa a sua rede social para que as pessoas te procurem. E ela está convidada a voltar para concluir essa história brilhante, porque tem muito mais coisa aí. Tem muita coisa ainda para contar. Mas, gente, me sigam no meu Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos, @FlaviaAlvesInvestimentos Imob, e no meu YouTube, Flávia Alves Investimentos. Vai ser um prazer ter vocês conosco. E eu digo, conhecereis a verdade vos libertará. Os meus investimentos me libertou. Por isso, hoje, eu sou uma mentora e sou terapeuta do comportamento financeiro. Porque o que eu passei, a questão do meu pai, eu sei que muitas famílias passaram por isso durante a pandemia. Sim. E ainda passam por dificuldade financeira. E foi nesse momento que eu me propus, diante de Deus, de ajudar famílias, ajudar pessoas a se organizar financeiramente e ter a liberdade financeira. Aprender a colocar o seu dinheiro a trabalhar para você de forma sustentável, garantindo para você uma aposentadoria. Exatamente, garantir uma aposentadoria tranquila. Tá vendo por que Eu, Você e as Fronteiras é um espaço onde a gente compartilha histórias de pessoas humanas, histórias de pessoas verdadeiras e pessoas que brilharam em suas vidas e romperam e conseguiram se superar nas suas decisões. Gratidão pela sua, pelo convite aceito. Gratidão também pelos meus patrocinadores, o restaurante O Rei do Peixe, Litoral Norte, Águia Dourada, e também atualizar a gestão e treinamento, que estão sempre presentes patrocinando o programa Eu, Você e as Fronteiras. Eu sou Ana Paula Ferreira, toda quinta-feira às 19 horas temos um encontro marcado com você. Gratidão, excelente final de semana a todos. Até mais. Tchau.